Graça e paz. Nesta manhã, pela graça de Deus, vamos meditar um pouco no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus, neste capítulo, nos diz o que ele veio fazer neste mundo, qual é a sua principal missão e como ele envolve as pessoas, as ovelhas, na sua missão. Jesus também confronta a religião dos seus dias com a sua graça. Há um confronto do bom pastor e aqueles representantes de um sistema religioso e que se colocavam como guias e dominadores do povo. No versículo 1 do capítulo 10, vamos começar por aí. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Jesus começa dizendo: na verdade vos digo. Para quem Jesus estava dizendo? Porque ele diz, na verdade vos digo. Mas para quem? João capítulo 9, versículo 40 e 41, vamos ouvir. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus estava se dirigindo aos fariseus, religiosos, principalmente para aqueles que se achavam os legítimos pastores do povo de Israel. Foi para eles que o Senhor Jesus se dirigiu aqui. Irmãos, Jesus, em outras oportunidades, ele preveniu os seus discípulos e as pessoas em geral acerca desse sistema religioso que afasta ainda mais as pessoas de Deus. É um sistema sem vida, antigraça, é um sistema anticristo, corrupto, perigoso, é uma espécie de máfia religiosa. Você está admirado com o meu vocabulário acerca desse sistema religioso. Mas como você ficará, então, ouvindo o próprio Jesus Cristo falar acerca desse sistema religioso perverso? Mateus, capítulo 23, versículos 1 e 2. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos:
Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Vão ouvindo. Versículos do 4 ao 8. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. O que você acha disso? Não é perverso? Tem mais. Versículo 13, 14 e 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Você está no 13, 14 e 15? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. De acordo com esse verso 15, é um sistema a serviço do inferno. Jesus disse que é um sistema sanguinário, assassino. Versículos 33 ao 35. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. O sistema religioso engendrado pelos fariseus tinha um potencial perverso. João 9, versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. 34 ao 38. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, a pessoa, aquele cego que Jesus restaurou a sua vista, mas não restaurou só a visão física, também restaurou a visão espiritual.
Ele ganhou uma visão nova para enxergar a graça, a misericórdia, o Evangelho, o reino de Deus, o próprio Jesus Cristo. E quando uma pessoa ganha essa visão e começa a se envolver com o Evangelho, a se envolver com Jesus, ela é expulsa do sistema. Vocês viram aí? É perverso. O sistema religioso põe para fora, porque a pessoa representa agora um perigo para o sistema. Não tem como ficar junto. Graça com religião. Mas eu ainda sou religioso. Pois é, você só é religioso. Você não é gracioso. Você não tem o Evangelho. Você ainda não tem Cristo no seu interior. Você tem sinagoga. Você tem curral religioso. O sistema põe para fora. Mas tem um lugar de onde ninguém nos põe para fora. João capítulo 6, verso 37 e 44. O 37 e o 44. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. De Jesus, ninguém é lançado fora. Jesus disse aí, pode repetir o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Preste atenção, irmãos. Todo aquele que o Pai me dá. Todo aquele que o Pai me dá. Esse vem a mim. Mas vem como? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, não o atrair. Jamais lançarei fora desse lugar. Ninguém será lançado fora. Vamos voltar então para o capítulo 10 de João, versículo 1. Vamos ouvir novamente. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que não entra pela porta, mas tenta entrar por outra parte, por outro lugar. Que porta é esta? Que porta é esta que Jesus está se referindo? O que não entra pela porta. Versículo 7 de João 10. Jesus, pois, lhe afirmou de novo:
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? A porta é Jesus. Ele é a porta. No versículo 9, ele volta a dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A porta é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Você vê? Tem que entrar por ele, tem que sair por ele. Cristo crucificado, por ele nós entramos. Em Cristo crucificado na cruz, com ele morremos. Jesus Cristo foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados com ele, saímos com ele, entramos em Cristo na cruz, passamos pela morte, saímos com ele pela ressurreição, saímos com a vida que ele veio trazer. E o que mais? Quando você entrou em Cristo na cruz, saiu com ele pela ressurreição, você encontrou o quê? Você encontrou o que comer, você encontrou pastagens, pastos verdes, alimento espiritual. Que alimento é? É esse, é Jesus. Ele é a porta, ele é tudo, ele é tudo. Guarde bem isto: entrar e sair por ele, nele. O pasto, o alimento que a ovelha encontrará é Cristo, é ele também. Tudo é Cristo. O que significa entrar por outra parte que Jesus disse no verso 1? Não entrou pela porta, que é ele, mas está tentando entrar por outra porta, por outro lugar, por outra parte. O que significa entrar por outra parte? É não passar pela cruz com Cristo, é não entrar por Cristo crucificado. É assim o sistema religioso, evita a cruz. Quem entra por Cristo crucificado, também com Cristo sairá, e sairá pela nossa ressurreição juntamente com ele. João 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aqui Jesus não deu moleza. Ele pegou pesado. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Interessante, aqui o Senhor Jesus falou de ladrões. Ladrões, são muitos. E salteadores. Todos quantos vieram antes de mim
são ladrões e salteadores. Quem são esses ladrões? São aqueles que têm tentado levar o povo a entrar por outra parte e não pela porta única e singular que é Jesus. Ladrões é gente que entra, ou melhor, é gente que tenta entrar por outra porta, por outra parte, e o pior, tenta impedir o povo de entrar por Cristo crucificado, porque é gente que não crê unicamente e tão somente na suficiência do sacrifício de Cristo. Ladrões é gente que rejeita a suficiência total e singular do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. Ladrões. E não sou eu que estou chamando de ladrões, não, é Jesus mesmo. No versículo 10, Jesus vai se referir ao ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, Jesus usa o vocábulo ladrão no singular. O ladrão. Agora Jesus não está se referindo a ladrões. É o ladrão. Então, Jesus falou de ladrões no versículo 8 e falou de ladrão, o ladrão, no versículo 10. Penso que o ladrão, no versículo 10, tem um sentido maior e focaliza o chefão, focaliza o diabo. Jesus separou o diabo dessa gente, mas é gente do diabo, é gente alinhada com os projetos do ladrão, do diabo. Alibaba e os seus ladrões. O sistema religioso perverso está alinhado com Satanás, por causa da mensagem, por causa do ensino, da enganação. Jesus confronta os dois projetos. O projeto nefasto do diabo e do mercado religioso, do mercado mercenário, e o projeto dele. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. É a missão do diabo e da sua turma, a turma do sistema perverso da religião. Mas a missão de Jesus é outra.
E Jesus faz o confronto. A missão de Jesus é esta aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nenhum sistema religioso é capaz de oferecer o que Jesus está oferecendo aqui: vida. O fato de Jesus dizer eu vim para que tenham vida, está indicando que Ele mesmo é esta vida em abundância. Jesus veio para ser esta vida abundante em nós. Cristo em nós é vida com abundância. Irmãos, nós não vamos encontrar esta vida com abundância que Jesus veio ser em nós em outro conceito senão este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta vida só se estabelece em nós mediante a nossa morte e ressurreição em Cristo. Com Cristo morremos, também com Ele ressuscitamos, e a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós Ele é vida. Em nós Ele é vida. Em nós Ele é a nossa vida. Cristo é em nós a nossa vida e vive em nós a vida que Ele é no nosso interior. O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, Todo-Abundante, vivendo em mim e se revelando a cada momento. Grandioso demais. O que me fascina no cristianismo não são as coisas que Deus tem para me dar, mas o Deus Todo-Poderoso que a si mesmo se entregou por mim na cruz, me fez morrer com Ele e ressuscitou para viver em mim. Vida abundante é a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós é o próprio Cristo. A vida de Cristo em nós só se inicia no momento em que nós aceitamos pela fé a nossa morte com Cristo, a nossa crucificação com Cristo. Desse modo, nós entramos para a vida abundante e a vida abundante entra em nós. Você só poderá experimentar a vida abundante que Cristo é se você crer sua crucificação com Cristo. Jesus continua confrontando os construtores de um sistema antigraça. João 10, versículo 11 ao 18. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. De um lado, Jesus está se apresentando, está colocando quem Ele é, o que Ele veio fazer. Do outro lado, Jesus colocou os mercenários. A palavra que Jesus usou para identificar esse sistema perverso foi mercenários. Encaixa direitinho na turma daquele tempo e na turma de hoje. Mercenários, mercado, mercadoria, grana, dinheiro. Mercenários. Sabe qual é a diferença do bom pastor para o mercenário? João 10, versículo 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você prestou atenção na leitura? Você viu o bom pastor? Como ele é fantástico, maravilhoso, amoroso. Você viu como o bom pastor faz com as suas ovelhas? O bom pastor tira para fora as suas ovelhas. É o bom pastor que tira para fora as suas ovelhas. Vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O bom pastor cuida de tudo, faz tudo, além de ser gracioso, cuidadoso e amoroso. Ele está fazendo tudo. Diz aí que o bom pastor vai adiante das suas ovelhas. Ele vai na frente, as ovelhas vão atrás. Ele vai falando, chamando, conversando com a ovelha. A ovelha escuta. Isso é fantástico, irmãos. Aqui não tem obrigação. Aqui ninguém está obrigado. Ele não é como os campeiros da terra. O campeiro do céu não é como os campeiros da terra, que se coloca atrás do gado e grita e bate e põe cachorro. Com chicote. Ele vai na frente. Ele só vai chamando. E as ovelhas, encantadas, fascinadas, motivadas por quem está chamando, pela voz
A voz do pastor para nós é a palavra. Elas vão. Estava conversando com o Eduardo quando a gente estava vindo para cá. E eu estava dizendo para ele: Eduardo, tem que ter uma motivação no seu coração. Eu não estou obrigando a você a ir na igreja, estou te levando, mas eu não quero obrigar, eu não quero bater em você, de jeito nenhum. Você tem que encontrar outra motivação. Seu coração precisa pedir por ele. Por que você vai? Por causa dele. Entendeu, irmão? Eu sei que eu vim daqui, eu vou ouvir a palavra, eu vou crescer, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou dar testemunho para essa cidade. Só de vir aqui, eu estou mostrando para o povo quem eu estou buscando, e buscando por motivação do coração. Ninguém está me obrigando a nada, não. Se você quiser ficar dormindo, fique, meu irmão. A questão é o coração. O Senhor sabe tudo, Ele conhece tudo. A voz do bom pastor inspira confiança, segurança, proteção e provisão. E provisão. Irmãos, eu só quero ser ovelha de Jesus e nada mais. E nada mais além de ovelha de Jesus. Eu não vou atender nenhuma voz estranha, de nenhum estranho, por mais legal que seja o pastor, o pregador. Se a pregação dele é uma pregação estranha ao Evangelho, nem sequer eu vou ouvir. Não precisa me chamar para ouvir pregadores que não pregam o Evangelho. Não vou, porque as ovelhas de Jesus fogem, não vão atrás não. O que não for Jesus, o que não for a palavra de Deus, o que não for o Evangelho, eu não quero nem ouvir, muito menos ir atrás. Quem vai atrás de estranho, de vozes esquisitas, de coisas esdrúxulas, são, quem não são, ovelhas do Senhor. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Porque não crê somente, e tão somente em Jesus. Por quê? Porque não é a ovelha dele. Por que que você vai atrás do estranho? Porque você não é ovelha dele. Jesus foi categórico em afirmar, em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O 28 também. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E o 29.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ovelha de Jesus, você é a ovelha de Jesus? Se não é a ovelha de Jesus, então agora não é com você. Mas se é a ovelha de Jesus, preste atenção agora. Jesus foi categórico em afirmar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você vê? Comunhão perfeita. As ovelhas ouvem a palavra de Jesus, conhecem a palavra de Jesus. As ovelhas são conhecidas pelo Senhor, elas também conhecem o Senhor. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Para quem Jesus está dizendo: eu vos dou a vida eterna? Para as suas ovelhas. Para as ovelhas de Jesus. Quem são as ovelhas de Jesus? São aquelas pessoas que Ele salvou. Quem são as pessoas que Ele salvou? As ovelhas de Jesus. A ovelha crê em Jesus e na sua palavra. Crê na palavra que diz que ela foi atraída em Jesus na cruz, com Jesus morreu, com Jesus ressuscitou e agora Ele está vivendo em suas ovelhas. A ovelha crê. Você crê? Se você crê, você pode sair daqui pulando de alegria e dizendo: eu sou ovelha de Jesus. Que vida é esta que Jesus está dando às suas ovelhas? É a vida eterna. Mas que vida eterna é esta? O que é a vida eterna? 1 João capítulo 5, verso 20. Já estou terminando, irmão. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este quem? Jesus. Para ganhar em si esta vida eterna, você precisa aceitar pela fé a sua morte com Cristo na cruz para o pecado. Aí você vai ganhar. E ganhar em seu interior a vida eterna, que é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, vivendo no seu interior. João 10, verso 28, leia novamente. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Ele está falando das suas ovelhas, aquelas ovelhas que Ele deu a vida eterna, que é Ele mesmo no interior das suas ovelhas.
E elas, as ovelhas do Senhor, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, disse Jesus. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Jamais perecerão. Eu pergunto aos irmãos: quando é que uma ovelha do Senhor irá perecer? Quando? Nunca. Quando que uma ovelha de Jesus perde a salvação? Nunca e jamais. Porque o Senhor disse: ninguém as poderá arrancar da minha mão, jamais perecerão. Jamais perecerão. Você está com medo de quê, ovelha de Jesus? De que está com medo? Jesus está dizendo para você: você nunca vai perecer. E não é porque você é o tal, não. É porque Jesus disse. E se Ele disse, Ele cumpre o que disse. Ele garante o que Ele disse. Ele falou: jamais perecerão. E não é só isso. Ele disse também: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se ninguém pode arrancar a ovelha de Jesus da sua mão, é porque essa ovelha está nas mãos dele. Senão ele não teria dito. E da sua mão ninguém poderá arrebatar, tirar a ovelha. Segurança total. Mas não parou aqui não, tem mais. Jesus disse no versículo 29: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ninguém tira da minha mão. Mas você não está só na minha mão, está também na mão do meu Pai. E da mão do meu Pai também ninguém tira. Quem está na mão do Senhor Jesus está também nas mãos do Pai dele, que é também o meu Pai, por causa dele. Então, irmãos, estamos na mão do Senhor e também na mão do Pai. Jesus afirmou: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus prometeu às pessoas que estão em sua mão e na mão do seu Pai: ninguém as poderá arrancar da minha mão e da mão do meu Pai, porque o meu Pai é maior do que tudo. Isto é paz, segurança, proteção, é tudo. Então, irmãos, se é assim, estar nas mãos de Deus é ser cuidado por Ele e ter proteção total. O estar nas mãos do Senhor é a condição que nos traz todas as proteções. O estar na mão do Senhor Jesus e na mão do Pai do Senhor Jesus é a condição que nos traz todas as proteções. E os mercenários não vão conseguir nada com as ovelhas de Jesus. E o diabo, o chefão? O diabo não poderá destruir a obra de Cristo, nem aqueles que foram salvos por Jesus. E o pecado está vencido pela obra do Calvário. E a tentação será vencida pela vida de Cristo que opera em nós. E o mundo
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra. Quem está em nós é o Senhor. E a apostasia não vai abalar a nossa firmeza e evolução em Cristo. E o anticristo? O anticristo? Segunda carta aos Tessalonicenses, corre lá ligeiro, Emerson, 2, 8 a 10. O último texto que vamos ler. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, da sua vinda. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Não é um pouco, não. Ele virá com todo o poder de Satanás. E sinais e prodígios de mentira. E com todo engano. Não é um pouco de engano, não. É com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Preste atenção agora. Preste atenção agora. Você viu que o anticristo não é pouca coisa, não. Ele vai vir com todo o poder de Satanás. Satanás vai dar a ele todo o seu poder. O que acontecerá com esse perverso? O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O anticristo, com todo o seu potencial satânico, não aguenta um sopro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus só irá fazer isso. E o grande anticristo se desfará em destruição total. Como alguém que não aguenta um sopro do Senhor terá condições de arrebatar a ovelha de Jesus de sua mão? Se você foi colocado nas mãos do Senhor, pelo próprio Senhor, nenhum inimigo poderá prevalecer contra você. Estamos seguros, protegidos na mão do Filho de Deus e do Pai. Quem poderá sequer se levantar contra aquele que é maior do que todos? Ninguém. E é nas mãos dele que estamos. Dá para crer? Ou está com dúvida ainda? Quem está nas mãos do Senhor, quem está na mão do Senhor não é atingido por nada e nem fica na mão de ninguém. Ovelha de Jesus está nas mãos dele. Tem um texto, irmãos, que eu gosto tanto, que diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Como é bom descansar nos braços eternos. Estamos nas mãos dele, e os braços eternos
estão estendidos para nos amparar. Amém?